Eu agora indago do eminente relator como é que devemos prosseguir, porque já temos uma tese fixada de que não há necessidade de um terço do cumprimento de um sexto da pena no regime ao qual a pessoa foi condenado, para que possa fazer jus ao trabalho externo. Pois então, presidente, esse fora um dos fundamentos de todas as decisões do eminente ministro Joaquim Barbosa ao revogar ou não deferir o direito de trabalho externo. Agora, superado este fundamento, existem outros particulares de cada caso que eu passo, então, a examinar, começando ou continuando com o caso de José Dirceu. Portanto, a questão específica... Indago daqueles que têm... Hoje é quarta-feira, não é? Nós temos que sair. Não há recessão, salvo engano, do eleitoral. A sessão extraordinária convocada para agora às 19 horas, e exatamente porque o dia de amanhã ficou um feriado suspenso. Pois não. Vamos então talvez votar rapidamente esse caso, que poderá ser paradigma para os demais. É um caso importante. Creio. Pois não. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, o que não for possível votar hoje, delegamos. Aí vou decidir monocraticamente, porque as pessoas têm o direito e vão entrar em férias, claro. E acho que nós já estabelecemos a tese principal. Sim. Eu, apenas para não deixar de fazer um breve comentário, eu concordo com o que disse o ministro Gilmar e a ministra Carmen, não sei se no âmbito desse processo, mas a população carcerária é uma minoria invisível, que não tem quem a represente. Eu, um pouco antes de vir para cá, quando vivia outra vida em que eu escolhia as minhas causas, esta era a questão de interesse público a qual eu planejava me dedicar, discutir judicialmente a reforma do sistema penitenciário, e sei que há gente de qualidade se preparando para propor essas demandas. E aí eu acho que a judicialização não é o melhor caminho na vida em geral, mas neste caso talvez seja, porque o processo político majoritário não se interessa. E uma outra observação antes de retomar, presidente, eu considero que o único precedente que existe do Supremo Tribunal Federal é o caso Paulo César Farias, pela seguinte razão: o precedente do ministro Eros, e eu faço isso desde o meu tempo de advogado, a ementa de fato faz menção à necessidade de cumprimento de um sexto da pena. Mas, se eu tivesse que refazer o ditado célebre, eu diria que leis, salsichas e ementas a gente tem que desconfiar, porque a referência que existe na ementa ao cumprimento de um sexto da pena no acórdão do eminente ministro Eros, que expressa a opinião dele, não foi objeto nem do habeas corpus, nem da deliberação da turma. E eu fui ler o acórdão e há um esclarecimento do ministro Carlos Aires, em que ele dizia: o Superior Tribunal de Justiça, porque praticava essa jurisprudência, não exigiu um sexto da pena. E, portanto, em habeas corpus não era possível se exigir um sexto da pena. O que o habeas corpus que o ministro Eros foi relator decidiu foi que aquele paciente não poderia cumprir a pena em regime mais gravoso pelo fato de que não havia vaga no regime ao qual ele fora condenado. Portanto, aquela hipótese de cumprir em regime fechado quando tem direito a regime semiaberto. Foi essa a hipótese ali versada. Portanto, eu considero que verdadeiramente o precedente que existe é o precedente do ministro Sepúlveda Pertence. Passo ao caso com... Só se você desse uma observação. Claro. Essa foi a razão pela qual eu não citei esse precedente, mas eu aludi especificamente ao julgamento plenário do HC, de que foi relator do ministro Pertence. Certo. Mas há um precedente da primeira turma, antigo, de Oscar Correia. Bom, este, que eu não citei para não alongar mais ainda, era na linha oposta, para dizer... Exatamente, na linha do voto que demos aqui. Isso, o do ministro Oscar Dias Correia dizia o seguinte, que a exigência de um sexto só se aplicaria se o pedido de progressão fosse deferido pelo diretor do estabelecimento penitenciário, mas não
quando deferido pelo juiz. Ele fazia uma distinção que o César Bittencourt também faz na doutrina. Mas aí achei que iria espichar muito voto, mas o ministro Toffoli tem toda a razão, havia um precedente nessa linha do meu voto aqui, que eu, por brevidade, não li, embora cite. Tem toda a razão. Pois bem, o ministro relator também indeferiu o pedido de trabalho externo do apenado José Dirceu por 2 outros fundamentos. E eu, portanto, passo a enfrentá-los, que dizem respeito as 2 outras questões presentes dizem respeito às condições pessoais do apenado e dizem respeito à adequação do trabalho que é oferecido, portanto, circunstâncias do empregador. Quanto à condição pessoal do agravante, não há nenhuma referência que desabone a conduta carcerária dele e tampouco se pode eliminar o fato de que ele trabalha regularmente na prisão, tanto em atividade de faxina quanto na biblioteca. Existiu, é fato, uma sindicância para apurar se este apenado, José Dirceu, teria cometido falta grave pelo uso de um telefone celular durante o encarceramento. E aí, quanto a essa questão, o procedimento que foi aberto foi arquivado por decisão do diretor da unidade prisional. Houve um pedido do Ministério Público de uma quebra generalizada de sigilo, houve manifestação contrária do Procurador-Geral da República e eu, portanto, homologuei o pedido de arquivamento feito pela autoridade administrativa. De modo que não existe nenhuma razão grave, não é? pessoal, não existe falta grave, nem nenhuma razão pessoal relativa ao apenado. Mas existe, e aí o ministro Joaquim Barbosa suscitou, e acho que é preciso enfrentar, o ministro Joaquim Barbosa considerou ainda que o trabalho externo, no caso desse apenado, seria inadequado e desnecessário. No tocante à inadequação, Sua Excelência afirmou que o trabalho que foi oferecido seria inaceitável por 2 razões. A primeira, inadmissibilidade de que empresas privadas recebam apenados, dadas as dificuldades de fiscalização. Portanto, ele tem uma posição genérica contrária à empregabilidade em empresas privadas. E, no caso particular, diz ele que escritório de advocacia, essa inadequação seria agravada diante da inviolabilidade do escritório e pelo fato de o proprietário não estar lá presente em tempo integral. E, além disso, considerou impróprio o caráter da relação empregatícia oferecida, que constituiria uma espécie de ação entre amigos, incompatível com a execução penal. Portanto, eu passo a enfrentar esses 2 aspectos, a inadequação e a desnecessidade. Apenas o primeiro fundamento, apontado, o da inidoneidade da proposta de trabalho oferecida por empregador privado, é que tem perfil objetivo. Segundo a decisão agravada, se mesmo o trabalho interno realizado dentro do estabelecimento prisional somente pode ser gerenciado por empresa privada se houver convênio com o Estado, diz Sua Excelência, no caso do trabalho externo, este cuidado é ainda mais importante para garantir que o benefício efetivamente atinja os fins da execução penal. Fecho aspas e digo eu, com a devida vênia, não compartilho desse ponto de vista e observo que ele tampouco é predominante na dinâmica das execuções penais. Começo pela observação de que inexiste vedação legal ao trabalho externo em empresa privada. Ao contrário, o artigo 36 da LEP fala expressamente em entidades privadas.
Embora esse dispositivo cuide de trabalho externo para condenados em regime fechado, que deve ser realizado em obras públicas, não seria coerente imaginar que o regime semiaberto, menos restritivo, estaria sujeito a vedações adicionais e implícitas. Portanto, eu, com todo o respeito e com todas as vênias, estou entendendo que o trabalho externo em entidade privada não apenas é possível, mas é efetivamente praticado na realidade do sistema, beneficiando numerosos condenados que se valem de oportunidades como essas para encaminhar a sua reinserção social. Também aqui não vejo qualquer fundamento constitucionalmente legítimo que justifique dar tratamento desigual aos condenados da ação penal 470 ou, o que seria muito pior, promover um retrocesso geral no sistema e restringir as perspectivas já limitadas dos presos no Brasil. Portanto, eu estou assentando, presidente, como premissa que é possível o trabalho externo em empresas privadas. A questão da fiscalização é outra questão. E ainda há no Brasil esse preconceito imenso contra a iniciativa privada de uma maneira geral, mas um dia vamos superar. Nem o Eduardo Galeano mais tem essas posições anti-livre iniciativa. Assentada a possibilidade em tese de trabalho em entidades privadas, resta analisar os critérios para a aferição da sua adequação em concreto. E aqui, presidente, verifiquei que o Distrito Federal instituiu um procedimento uniforme na matéria para selecionar os empregadores qualificados, que inclui entrevistas e treinamentos com os candidatos a empregador e inspeções no local de trabalho. Exige-se, igualmente, compromisso formal no sentido de não se criarem embaraços à atividade fiscalizatória do poder público. No caso do agravante, esse procedimento levou cerca de 2 meses e foi concluído com manifestação favorável das autoridades do sistema penitenciário. Em momento algum foi suscitado óbice por se tratar de escritório de advocacia. Portanto, houve um procedimento formal de seleção, diferentemente de outros casos fora de Brasília, que já foram objeto de manifestação, em que aí o deferimento foi sem nenhum tipo de controle nem de critério, o que não foi o caso aqui. Diante desses elementos, não considero adequado desqualificar a proposta de trabalho aprovada segundo o procedimento geral. No caso específico, não verifico dados objetivos que sugiram a existência de obstáculo à fiscalização do trabalho externo. O advogado responsável pela oferta de emprego, que firmou compromisso escrito, é profissional experiente e respeitado no Foro de Brasília, nacionalmente conhecido, já tendo sido ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ademais, eventual dificuldade fiscalizatória justificaria a revogação imediata do benefício. Portanto, eu também, nesse ponto, estou afastando a objeção, mas aqui eu faço um acréscimo que considero relevante. A matéria, essa questão do escritório de advocacia, no entanto, nunca foi objeto de reflexão prévia por esse Supremo Tribunal Federal. E como o que vier a ser decidido neste processo repercutirá sobre as execuções penais em todo o país, acho que o tema merece uma consideração a mais. Como regra geral, para o futuro, vejo inconveniência no trabalho externo junto ao escritório de advocacia. É que, nos termos da lei, o advogado é indispensável à administração da justiça, desfrutando ele e o seu escritório de inviolabilidade. O fato de o advogado abrir mão de tais imunidades para sujeitar-se a uma fiscalização sugere a ideia de que tais prerrogativas sejam pessoais e renunciáveis. E como é de entendimento dominante, prerrogativas não são instituídas no interesse particular do seu titular, mas para proteger uma atividade de interesse público.
a presença rotineira de um agente da vara de execuções penais dentro de um escritório de advocacia não parece ser um bom precedente. Esta, porém, é uma discussão de caráter institucional, a ser eventualmente conduzida pela própria OAB, e que, no caso concreto, não deve interferir com a situação do agravante. O que eu quero aqui dizer é que nunca houve nenhum tipo de restrição a que o escritório de advocacia oferecesse. Este escritório de advocacia se submeteu ao procedimento instituído pela administração própria no Distrito Federal. O advogado participou de entrevistas, acho até que faz um curso preparatório, e depois o sistema considerou aprovado e apto para oferecer o emprego. De modo que o fato de institucionalmente não me parecer bom, como regra geral para a advocacia, esse tipo de relação, e por isso deixei consignado, não nos autoriza, no entanto, a retroativamente desaprovar um critério em relação ao qual não havia nenhuma restrição. Pois não, ministra Carmen? Eu queria apenas concordar com Vossa Excelência, e vou concordar no voto, apenas deixando claro que este advogado que ofereceu não é e não poderia ser, na minha compreensão, o advogado da própria parte, por óbvio, porque senão abre-se um precedente perigosíssimo de se contratarem os serviços gerais. Agora, de qualquer forma, o Código de Ética de Advocacia nem permite. A fiscalização é fiscalização restrita, a relação jurídica mantida pelo tomador e prestador dos serviços. Sim. Não, eu penso que não adentra esse campo protegido pela Carta da República quanto à inviolabilidade profissional. Porque tem o sigilo bancário, não poderia trabalhar nos Correios, porque tem o sigilo de correspondência. Senhor presidente, pedindo vênia aos colegas que eu preciso adiantar o expediente no Tribunal Eleitoral, eu digo que acompanho o eminente relator, apenas não subscrevo estas considerações finais. Que é um mero obter dictum, porque a minha preocupação é que os escritórios de advocacia se sujeitem ao constrangimento desses pedidos. Portanto, a minha preocupação aqui não é nem com o apenado, é com a instituição da advocacia dentro desse contexto. Com as prerrogativas. Isso. Apenas uma informação. É também uma opção que faz quem oferece esse tipo de vaga. Mas é porque prerrogativa vai acontecer assim, o advogado, não é nesse caso, eu estou falando fora desse caso, mas vai acontecer, ou pode acontecer, né? Do advogado dizer, eu estou precisando da sua ajuda para o meu cliente, para o meu colega. Vai criar um constrangimento. Mas, de todo jeito, por isso é que eu fiz questão pode ser equivocada de estarmos estabelecendo uma exceção nesse caso concreto. Né? Isso que é ruim. Não, mas eu, nesse caso concreto, estou mantendo tal como foi. Eu fiz um comentário à latere, um obter dictum, porque eu acho que essa é uma discussão importante, mas é uma discussão institucional e não jurisdicional. Eu acompanhei, inclusive, na discussão que precisa de ser posta para evitar que os advogados, inclusive colegas, fiquem sujeitos a algum tipo de injunção constrangedora. É isso. Ainda, presidente, já quase chegando ao fim, ainda no que concerne a adequação do candidato a empregador, que foi o outro fundamento. O primeiro fundamento era que o escritório de advocacia não é adequado. Só em relação ao primeiro. O escritório firma, é inviolável pelo Estatuto da OAB, e ele firma o compromisso do quê? O escritório nesse procedimento... Sujeita-se à fiscalização, portanto, alguém da vara de execuções pode ir lá no escritório e verificar se o condenado de fato está lá, se está cumprindo o horário e eventualmente dar uma espiada para ver quem é o cliente que está entrando. Quanto aqueles que mantenham um vínculo empregatício. Sim, o próprio fiscal municipal pode verificar as condições de salubridade ou de rigidez da edificação e tal. Isso não, data vender não. Bom, nada disso, o corpo de bombeiros, pois é. Não me parece que haja não acho nesse sentido. Que seja a mesma situação, mas o que eu estou falando é que não é para este caso do empregador já aprovado. Eu apenas mencionei como obter dictum a consideração de ser ou não ser bom institucionalmente para a advocacia participar desse tipo de oferta de emprego. Mas
não é uma questão central para a decisão aqui. Aí agora, presidente, eu afasto a última objeção constante da respeitável decisão aqui impugnada, no que diz respeito à adequação do candidato a empregador. E não compartilho da compreensão de que a oferta de emprego seria uma indevida ação entre amigos, ou, como consta da decisão, uma action de complaisance entre copains, nas palavras do antigo relator. Não há elementos para afirmar se existe relação pessoal entre o titular do escritório e o agravante, mas o fato é que não é incomum que condenados em regime semiaberto pleiteiem trabalho externo junto a pessoas conhecidas. Sem isso, aliás, o trabalho externo seria impossível para quase todos os seus atuais beneficiários, incluindo a imensa maioria de apenados humildes, que obtêm emprego junto ao pequeno comerciante do bairro onde moravam ou por intermediação de parentes. Não há qualquer razão universalizável que proíba o agravante de fazer o mesmo, e tampouco parece adequado fazer conjecturas sobre a falta de seriedade do emprego proposto ou das pessoas que o propuseram. O deferimento do trabalho externo é condicionado à fiscalização do poder público, que deve ser efetuada em relação a todos os condenados. Eventual impropriedade, uma vez constatada, conduz à revogação do benefício. E o último argumento, presidente, para podermos terminar, é a de que o trabalho externo seria desnecessário porque o apenado voluntariamente já cumpriria tarefas internas na biblioteca ou tarefas de faxina. Esse trabalho interno voluntário não preenche as exigências da lei de execuções penais, quer quanto à jornada e quanto à remuneração, além do que, no regime semiaberto, eu penso que o trabalho externo é um capítulo importante da ressocialização, de modo que não veria também com simpatia uma restrição que valesse nacionalmente, dizendo que já que é possível o trabalho interno, não é possível o trabalho externo. Nós precisamos ter em conta que a decisão tomada nesse processo servirá de baliza para o regime de execução penal em todo o país. Daí a importância de não se transmitir a ideia de que o trabalho externo seria uma frivolidade, passível de indeferimento pela visão pessoal de que seria suficiente o desenvolvimento de atividades internas. É a legislação que cria essa possibilidade, a fim de promover a reintegração supervisionada dos condenados em benefícios deles mesmos e da sociedade, que mais cedo ou mais tarde terá de recebê-los de volta em definitivo. Portanto, presidente, eu estou provendo o agravo regimental do apenado José Dirceu de Oliveira e Silva para, como já decidido pelo tribunal, afastar a exigência de prévio cumprimento de 1/6 da pena. Estou igualmente afastando com todas as vênias do eminente presidente a restrição de que não se poderia admitir emprego ofertado por empresa privada. Acho que isso produziria um impacto negativo no sistema como um todo. Estou afastando, no caso concreto, a objeção por ser escritório de advocacia, porque não há nenhum impedimento a essa circunstância, feito o meu obter dictum de que, no geral, considero inconveniente, mas o fato de eu considerar inconveniente não muda a regra. Acho que esse é um debate institucional para a Ordem dos Advogados do Brasil. Não acho que seja uma reprovável ação entre amigos e acho que, ainda que o trabalho externo decorresse de uma relação de amizade, não veria isso como um impedimento, desde que ele seja sério e seja fiscalizado, e, igualmente, não penso que o trabalho externo seja uma decisão discricionária do relator que possa considerar mais conveniente o trabalho interno do que o trabalho externo.
por todas essas razões, sem colocar em questão em nenhum momento as razões de convencimento do eminente presidente que indeferiu a autorização para o trabalho, eu, no entanto, penso diferentemente e estou dando provimento ao agravo regimental para autorizar o trabalho externo do apenado José Dirceu de Oliveira e Silva, que é tratado nesta execução penal número 2. É como voto, presidente. Pois não, ministro.